Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa semanal, o podcast da Duplicar, o nosso querido Duplicast que você acompanha pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Google Cast e também outras plataformas. O importante é que estamos aqui mais uma vez para trazer algumas novidades para vocês, algumas nem tão novidades assim, mas a nossa função é informá-los. Este que vos fala é Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar e estou acompanhado do querido Guilherme Freitas, o meu analista, meu parceiro de todas as horas. Guilherme, muito boa noite, meu querido. Fala, meu querido, tudo certo? É sempre um prazer participar desse Duplicast com você. Muito bem, vamos lá. Ontem finalizamos a rodada 8, né, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022, mais conhecido por ano que vem. Cara, exatamente. De novo? Passou rápido, né? Inclusive até eu estava vendo algumas informações sobre a Copa América e aí eu li ali, por exemplo, tivemos aí a Copa América última no Brasil em 2019 e agora em 2021 e eu fiquei pensando, me confundi, não é em 4 anos, confundindo com a Copa e tal. E, cara, 3 anos já temos aí novamente a Copa América, já temos novamente a Copa do Mundo. Parece que passou muito rápido, né? Exatamente. Copa América se acontecer, né? Mas depois vamos entrar no mérito da questão relacionada à Copa América. Vamos falar aí da rodada 7 e da rodada 8 dessas eliminatórias. O Brasil vinha com 12 pontos antes dessas duas rodadas e a Argentina vinha no encalço com 10 pontos. Equador e Uruguai vinha no encalço, né, vamos dizer assim, respectivamente. O que aconteceu é que o Brasil disparou na liderança, teve 2 partidas em que venceu, mas não convenceu totalmente, foram partidas relativamente tranquilas, né, contra o Equador, que vinha de uma boa sequência, né, Guilherme? E também o Paraguai, que querendo ou não, tinha um tabu gigantesco. O Brasil não vencia o Paraguai lá na casa do adversário há mais de 35 anos, se eu não estiver enganado. 35 anos. Então, eram jogos considerados fáceis, porém nós sabemos que dá para encarar como clássico, né? Eliminatória sul-americana é praticamente isso. Como foram os jogos do Brasil, Guilherme? Realmente, tivemos 2 jogos com o mesmo placar, basicamente, foram 2-0, tanto no jogo contra o Equador, também no jogo contra o Paraguai. Como você citou, tinha muitos times aí, muitas seleções na cola do Brasil, tinha a Argentina, que podia passar facilmente, tinha o Equador, o Uruguai também, porém o Equador perdeu os 2 jogos, o Uruguai empatou os 2 jogos, inclusive por 0-0, e acabaram não pontuando, né? O suficiente para passar o Brasil. O Brasil convenceu, como você disse ali, foram jogos meio, como que eu posso dizer? Meia boca, né? Não convenceram exatamente aí a torcida, porém, até o último jogo foi um jogo mais interessante, foi um jogo que até pode ter convencido um pouco do pessoal aí que assistiu, mas conseguiu vencer as duas partidas e é o que interessa, os 3 pontos a cada jogo aí, e foi o que colocou o Brasil na ponta da tabela, isolado, né, inclusive, líder das eliminatórias aí. Exatamente, a Argentina que poderia ou encostar ou até mesmo passar o Brasil na tabela de classificação, acabou ficando com 2 empates, na minha opinião, no jogo de ontem, deixou escapar, né? Porque iniciou a full contra a Colômbia, abriu 2-0 logo com 8 minutos, mas sofreu empate, inclusive no último lance com o Borja, um cara que é conhecido da torcida do Palmeiras, que atua pelo Júnior Barranquilla. Como é que foi a Argentina? Então, como você citou, a Argentina fez o gol aí aos 3 minutos, o primeiro gol, né, aos 3 minutos com o Romero. Aos 8, ampliou o placar, meteu 2-0 em cima da Colômbia, com Paredes, e aí o jogo parecia já estar decidido, a Argentina já com a vitória na mão, porém não foi o que aconteceu. A Colômbia voltou para o segundo tempo bem decidida, conseguiu diminuir, né, o placar, aí fez 2-1, e ao finalzinho, no último lance, o Borja conseguiu aí empatar com a Argentina, aliás, e levou 2-2, a Colômbia conseguiu o empate até o final. Curiosidade que ontem
quando nós analisávamos essa partida para a Sala Pro da Duplicar, que nós vamos comentar no final do que se trata, nós inclusive chegamos ali numa sinuca de bico, né? Eu imaginava que seria um jogo equilibrado, acreditava sim que a Colômbia fosse dar trabalho para a Argentina, tanto que deu, e por isso eu imaginava um placar de 1-1, imaginava um empate com gols, mas porém com pouco gols, que é o que nós chamamos de jogo de under. E você também acreditava nisso, mas já acreditava em mais gols, né? E você acreditava até numa vitória, acho que com certa facilidade, da Argentina. E o jogo mostrou que eu e você estávamos certos, né? Foi uma junção aí de análise, né, que acabaram batendo ideias diferentes. Às vezes um acreditava num jogo mais para under, outro num jogo mais para over, e meio que pegou os dois, né? Foi um jogo pegado, como você falou, você já tinha citado inclusive na nossa análise, e eu acreditava num jogo para over. No fim acabou dando 2-2, foi um jogo pegado, foi um jogo para over, então acabou batendo as duas análises aí. Exatamente, o jogo para over, para você que está nos ouvindo, ele é aquele jogo em que tem no mínimo 3 gols. Isso é um jogo para over. E o jogo para under é aquele jogo com no máximo 2 gols na partida. Vamos lá. Brasil então venceu por 2-0 o jogo da 7ª rodada contra o Equador. Venceu o jogo contra o Paraguai lá no Paraguai ontem, também por 2-0. A Argentina empatou os 2 jogos. O primeiro por 1-1, o segundo por 2-2. O Equador perdeu as 2 partidas e o Uruguai empatou as 2 partidas sem gols. Então, tivemos ontem o Peru, cara. O que foi aquilo, né? O Equador, que vem de uma sequência muito boa, é dono hoje da 3ª posição nessa eliminatória. Cara, perdeu para o Peru jogando em casa, massacrou, né? Mas não conseguiu vencer. O que a gente tira disso? É que realmente não quer dizer muito. O que vale, eu acho que até o psicológico conta muito nessas horas, porque inadmissível o que aconteceu. O Equador vinha de excelentes resultados, a nossa análise estava muito clara, tanto que nós esperávamos 2-1, porém para o Equador, e quem venceu foi o Peru. Exatamente, na pré-análise, na análise pré-jogo, né, a gente tinha verificado a tabela, verificado a situação de cada equipe, o histórico dos jogos, né? O Peru, inclusive, antes do jogo de ontem, não tinha vencido ainda nas eliminatórias, né? Tinha aí um empate, 4 derrotas, vinha apanhando direto, e o Equador, antes da derrota para o Brasil aí de 2-0, tinha o melhor ataque das eliminatórias. Então, realmente a análise pré-jogo, ela indicava no mínimo aí um 2-0, 2-1 para o Equador. Exato. Finalizou aí 2-1, porém para o Peru. De qualquer forma, para os nossos sinais foi lucrativo, né? A gente tem aí a questão das defesas, a questão das recomendações de vendas, mas realmente foi um placar que a gente não imaginava. O placar a gente imaginava, porém não para o Equador, para o Peru, né? Pois é, e o que acontece, até no momento que o Peru abriu o placar, nós brincamos lá no grupo, a gente falou que o Peru entrou com tudo, né, e destruiu a linha do Equador, e foi exatamente o que aconteceu, né, o Peru aproveitou a oportunidade, enquanto o Equador queria trabalhar, queria chegar com jeitinho e tudo mais, fazendo carinho, o Peru foi lá e destruiu e venceu pelo placar de 2-1. Outro jogo muito interessante foi o jogo do Chile, cara, que ontem deu uma surra na Bolívia, posse de bola, remates na baliza, ataques perigosos, escanteios, tinha números muito superiores, mas conseguiu abrir o placar somente aos 69 minutos, mas cedeu o empate para a Bolívia com gol de pênalti. Então eu acho que os caras saíram muito tristes de campo, porque poderiam ir a 8 pontos, né? Poderiam encostar ali na Colômbia, que o 5º colocado briga na repescagem, né? Mas acabou ficando com 6 pontos e não subiu na tabela como queria a equipe do Chile. Vamos lá, vamos passar então uma atualização, Guilherme, passa para nós, por favor, uma atualização de como ficou essa eliminatória após as rodadas 7 e 8.
Eu vou passar a colocação então, são 10 equipes, né, 10 seleções aí, o Brasil em primeiro lugar com 18 pontos, a Argentina com 12 pontos vem em segundo lugar, o Equador com 9 em terceiro, com 8 pontos vem o Uruguai e a Colômbia, né, apenas diferenciando aí o saldo de gols, o Paraguai em sexto lugar com 7 pontos, sétimo lugar o Chile com 6 pontos, em seguida a Bolívia com 5, Venezuela com 4 e Peru também com 4, só perde pelo saldo de gols aí também, fica em última colocação. Show de bola! Então, encerramos o assunto eliminatórias para a Copa do Mundo e agora vamos falar da Copa América, né? A Copa América que inclusive está igual o Karate Kid, né? Bota casaco, tira casaco, a gente não sabe se vai rolar, se não vai. Inclusive amanhã teremos uma sessão extraordinária no STF, amanhã dia 10, para saber se teremos ou não a Copa América no Brasil, que não seria no Brasil, né? O Brasil acabou se oferecendo, vamos dizer assim, mas o que acontece é que devido à pandemia do coronavírus, ninguém sabe se a Copa América vai acontecer, não vai acontecer, e amanhã deveremos ter aí em definitivo, a conclusão, se teremos ou não uma Copa América no Brasil, que já tem data para começar, inclusive com os primeiros confrontos. Realmente, a Copa América estava para ser sediada, né, na Argentina e também na Colômbia, mas como você citou, devido ao coronavírus, aí, a questões políticas também, acabou tendo que ser mudado, né, a sede aí, querendo colocar aí no Brasil, porém está nesse divisor aí de opiniões, alguns concordam, alguns discordam aí com essa questão, mas vamos ver o que vai se dar a partir de amanhã, se vamos ter ou não a Copa América no Brasil. Maravilha. Falando em Copa América, nós sabemos que quando tem os amistosos, quando tem as eliminatórias, o treinador da seleção ele acaba rodando o time, né? Fazendo uma rotatividade aí na convocação para saber quem vai e quem não vai disputar a Copa do Mundo e também a questão agora da Copa América. Hoje saiu então a convocação do treinador Tite para essa Copa América, caso ela aconteça. Passa para a gente, por favor, quem são os goleiros convocados, Guilherme. Foram 24 convocados, né? Vamos citar aí os goleiros então. Temos o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Show! São 3 goleiros que, na minha opinião, são sensacionais, né? O Ederson, na minha opinião, ontem jogou demais. É um cara que eu acho que merece a titularidade, porém o Alisson tem uma história, né? E eu acredito que o Alisson deva ser o titular nessa Copa América. Laterais temos Emerson Royal do Barcelona, inclusive recém-contratado, se eu não queira me enganar. Danilo da Juventus, Alexandro também da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Figurões, né? Novidade só o Emerson. Zagueiros temos Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos PSG e Thiago Silva Chelsea. Show de bola. Os meias: Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do Lyon. E agora, por fim, a galera encarregada de marcar gols, atacantes. Temos o Everton Cebolinha, ex-Grêmio, hoje do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Barbosa do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, Richarlison do Everton e Vini Júnior do Real Madrid. Bom, esses são então os 24 jogadores convocados pelo Tite. Que dia começa a Copa América? Começa dia 13 de junho, né? Tu já tem aí a primeira rodada? Que dia serão esses jogos? Então, teremos aí Brasil e Venezuela, domingo às 6 horas da tarde. Colômbia e Equador também no domingo, dia 13, às 9 horas da noite. Aí no outro dia, na segunda-feira, dia 14, teremos Argentina e Chile, às 18 horas. E Paraguai e Bolívia, às 21 horas.
Show. É legal que tu já fala teremos, né? Tu estás bem confiante que essa Copa América vai acontecer. Eu também quero que aconteça pelo bem do futebol. A minha opinião, por mais que eu respeite todas as opiniões, né? É uma pena que estamos vivendo esse período de pandemia, é uma pena mesmo, eu lamento muito por isso, mas a minha opinião é que, se não é para acontecer uma competição, que não aconteça nenhuma delas. E tomara que ocorra tudo bem. A Argentina, inclusive, tomou uma atitude sensacional, na minha opinião. Se essa Copa América acontecer, eles não vão treinar no Brasil, né? Eles vão ficar na Argentina e só virão para os jogos, então eu acho que foi uma sacada muito boa, né? Eu não sei até onde a logística pode atrapalhar, a questão de gastos e tudo mais, mas eu acredito que foi uma ideia muito boa por parte da AFA, né, que é a Associação de Futebol Argentina. Vamos lá, esperamos que isso aconteça e aconteça de uma forma que as coisas não piorem, não se agravem, que tudo ocorra bem e que o Brasil seja campeão. Esse é o meu desejo. Com certeza, com certeza. E referente às convocações aí, Maurício, se tivesse, você tem alguma surpresa nas convocações? Queria algum jogador aí que não está entre os convocados? O que você me diz? Bom, eu vejo que o treinador tem algumas preferências, né? Eu acho que os bastidores, os treinamentos lá da seleção, o treinador acaba enxergando algumas coisas que nós aqui, olhando de fora, como torcedores, nós não enxergamos, né? Algumas convocações são contestáveis, alguns jogadores são contestáveis, obviamente, né? Emerson Royal, por exemplo, nunca ouvi falar nesse cara, não sei quem é, não sei onde ele atuava, é brasileiro, mas eu não sei onde ele atuava. Só que eu acho que não cabe a mim, não cabe a nós, né? O treinador deve saber o que está fazendo, tanto que vem de resultados maravilhosos, né, com a seleção brasileira. O que me preocupa são resultados positivos, porém não convincentes. Na verdade, eu sou da época que o Brasil ganhava de 4-0, dava show, dava caneta, chapéu. Eu acho que eu fiquei mal acostumado. Eu acho que o problema hoje da maioria dos brasileiros é essa. A gente não está acostumado a ver cabelinho pintado, chuteira colorida. Eu acho que a minha época é um pouquinho diferente. Então, às vezes a gente espera um jogador raiz, um cara raçudo, um cara que briga. E alguns jogadores, eles acabam causando aí certa estranheza, talvez por causa disso, por uma não identificação com o atleta, não necessariamente a falta da qualidade desse atleta. É complicado dizer até a questão do Emerson Royal, que eu saiba, ele foi convocado por conta do Daniel Alves aí ter uma lesão, se eu não quero me enganar, ele ia ser convocado, acabaram fazendo essa troca, mas realmente eu não digo que tivemos surpresas, né? Até porque vários desses jogadores estão em boa fase, alguns realmente a gente vê como preferido, às vezes do técnico, né? Mas é aquele detalhe como você citou. Às vezes a gente tem uma visão dos jogadores, a gente tem uma visão de quem poderia ser ou não convocado, e ele tem outra, né? Da mesma forma que se eu fosse convocar alguns jogadores, se eu fosse o técnico, eu convocaria jogadores diferentes, que talvez você tivesse uma opinião diferente também, né? Se seria uma boa ou não convocação. Mas o que a gente espera é que a seleção vença essa Copa América, que vá para a Copa do Mundo, que consiga também vencer, se tudo der certo, mas é aquele detalhe. Não são jogos que convencem realmente, são vitórias, é importante, mas não convencem, né? A gente teve aí a Alemanha metendo 7-1, por mais que fosse numa equipe, podemos dizer aí, uma equipe inferior, talvez, mas vai muito da equipe também saber jogar, da equipe jogar com raça, jogar com vontade. Claro que a Alemanha a gente não tem como comparar, né? Metade dos jogadores aí jogam todos os dias ali no Bayern de Munique, mas vamos ver aí como é que vai ser esse decorrer da Copa América, como que vai ser o decorrer aí agora das eliminatórias mais para frente, né? E na Copa do Mundo também. Tomara que tudo dê certo, tomara que o Brasil se torne campeão e faça a gente feliz, né? Exatamente, é tudo que o brasileiro quer. Existe a mágoa,
existe a não identificação com o atleta, mas a partir do momento que ele começa a dar alegria para o torcedor, eu acho que essa opinião muda, né? E fase ruim, eu acho que toda a equipe enfrenta. Infelizmente não é somente uma questão interna, mas os fatores externos também têm incomodado bastante. Mas eu acho que isso é passageiro, eu tenho fé que logo as coisas vão melhorar, a seleção brasileira vai voltar a dar aquele orgulho e vai fazer a gente parar o trabalho, parar tudo que a gente está fazendo para sentar e assistir novamente os jogos da seleção brasileira. Beleza? Bom, nós, em contrapartida, né, Guilherme, estaremos aqui no nosso QG analisando essas partidas, trazendo para você, nosso ouvinte, tudo o que vai estar acontecendo nessa Copa América. Você saberá em primeira mão nos nossos canais, e também fazendo as análises do que a gente espera para as partidas, para o trade esportivo. Então você que é nosso cliente na Sala Pro, você sabe que nós enviamos os sinais diariamente, né? Esses sinais são feitos com proteção para que você proteja o seu capital e o seu trade, para que você faça um trade consciente. E lembrar que nós não somos apostadores, né? Nós fazemos uma análise que ela justifica aquilo que acontece dentro do campo. Tivemos alguns exemplos hoje no jogo de Portugal, né? Nós entramos com uma defesa no under 1,5 HT, ou seja, nós não acreditávamos em 2 gols no primeiro tempo. Portugal dominou a partida por 15 minutos iniciais, depois sumiu por 20 minutos e nos últimos 5 minutos marcou 2 gols. Então tem coisa assim que nós não acreditamos. Se for analisar as outras entradas, acertamos tudo, somente esse under 1,5 HT, que nós não conseguimos ter a lucratividade esperada. Alguns até venderam, porque o gol aconteceu o primeiro aos 41 minutos e o segundo, se eu não me engano, aos 43. Então a galera teve tempo aí de fazer a saída do trade, de fazer a venda, mas as outras operações deram tudo certo. Então, você que acompanha o nosso trabalho, saiba que o 100% vem, mas não vem sempre, porque nós operamos com defesa. Trade não é aposta, é muito diferente uma coisa da outra. Você que acompanhar o nosso trabalho, acompanhar aqui o Duplicast e também o blog da Duplicar, que é sensacional, você aprenderá cada vez mais. Beleza? Falando em blog, acesse blog.duplicarbc.com.br e fique por dentro de todas as novidades aí do futebol e também do mercado de criptoativos, que é o mercado que nós também atuamos aqui na Duplicar. Meu amigo, acho que era isso. Era isso, agora é só aguardar aí o final de semana, dia 13, começamos a Copa América. Tomara que tenhamos aí bons jogos, né? Bons jogos tanto para operar quanto para assistir, que a gente gosta muito. Exatamente, como nossa função é informar, informamos que a Eurocopa também vem aí. Portugal, atual campeã, né? Vem com força também, com uma equipe cheia de estrelas para tentar um bicampeonato. Tem com certeza grandes adversários à sua frente, tem Espanha, tem França, atual campeã do mundo, tem Alemanha, tem Inglaterra. Então eu acho que essa Euro ela está simplesmente imperdível e começa já nesta semana. Então fique ligado, tem muito jogo bacana por aí e nós ficamos por aqui, Guilherme. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação e pelas informações de qualidade. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer participar desse Duplicast com você. E agradecer ao pessoal que sempre nos ouve aí, a cada Duplicast, sempre nos acompanha. E até uma próxima. Maravilha! Para você que nos ouviu até agora, obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos em breve. Até mais!